Pôncio Pilatos, provavelmente um dos nomes mais famosos da história, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir quem foi o homem de verdade, muito além da figura que todo mundo conhece. Pensa só no peso dessa frase. Uma linha repetida há séculos, que praticamente imortalizou um governador romano. Mas essa fama toda não conta a história completa. Quem era ele de fato? Então, para a gente montar esse quebra-cabeça, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos olhar para a imagem mais famosa, a do juiz da Bíblia. Depois, a gente vai ver o que outras fontes históricas dizem. Vamos atrás da prova material, da arqueologia. E aí, vamos investigar o governo dele, que foi, digamos, bem tumultuado, até chegar na queda, no fim da carreira dele. Ok, vamos começar pelo começo, pela imagem que está na cabeça da maioria das pessoas, o Pilatos que a gente encontra nos evangelhos. Nessa narrativa, o que a gente vê é uma figura quase dividida, né? Um homem que parece entender a situação, que tenta fazer a coisa certa, mas que no fim se vê encurralado pela pressão política e popular. Aquele famoso ato de lavar as mãos simboliza exatamente isso, um juiz indeciso que cede. Agora, é aqui que a história começa a ficar bem mais complexa. Porque quando a gente sai do relato religioso e vai para as fontes históricas da época, o retrato de Pilatos muda. E muda muito. Antes de mais nada, é super importante a gente entender uma coisa. Os evangelhos não foram escritos para ser uma biografia de Pilatos. O objetivo deles é outro, é teológico. Eles são uma proclamação de fé. Então o foco não é um registro objetivo e detalhado de um administrador romano. E olha só que contraste absurdo. De um lado, o juiz hesitante dos evangelhos. Do outro, a descrição de historiadores da época, como Filão de Alexandria, ele pinta um retrato de um governador violento, cruel, corrupto e que executava pessoas sem nem mesmo um julgamento formal. São duas imagens que simplesmente não batem. Bom, se os textos se contradizem tanto assim, como é que a gente faz para encontrar o homem real? A gente vai procurar por algo mais sólido. Literalmente, a gente vai procurar na pedra. Por muito tempo, essa era uma dúvida real para muitos historiadores. Será que Pilatos foi uma figura histórica de verdade ou apenas um personagem criado nessas narrativas? E a resposta para essa pergunta veio em 1961. Lá na antiga cidade de Cesareia Marítima, arqueólogos fizeram uma descoberta que simplesmente mudou o jogo. Eles encontraram este bloco de calcário, uma inscrição, e nela, bem claro, estava escrito Pôncio Pilatos, prefeito da Judeia. Essa foi a primeira prova física arqueológica de que ele não só existiu, como também ocupou exatamente o cargo que os textos diziam. Acabou a dúvida. E esse título, prefeito ou prefectus, é muito importante. Não era só um cargo administrativo, tipo um burocrata. Significava que ele era um comandante militar com controle direto sobre as tropas e com poder judicial máximo na província. Ou seja, ele tinha a força e a autoridade para impor a sua vontade. Ok, então a gente já sabe que ele existiu e que tinha muito poder. Agora, vamos ver como ele usou esse poder, como foi na prática o governo de Pilatos. E, spoiler, não foi nada tranquilo. Os registros históricos, principalmente do historiador Flávio Joséfo, mostram uma década inteira de problemas. Ele entra em Jerusalém com estandartes militares com a imagem do imperador, o que era uma ofensa religiosa gravíssima. Ele confisca o dinheiro do templo para construir um aqueduto e, quando o povo protesta, ele manda reprimir com violência. Ele instala escudos em homenagem ao imperador em Jerusalém, causando outra crise. Foi um governo marcado por provocações e repressão brutal. Com esse histórico em mente, aquela descrição do Filão de Alexandria, que a gente viu antes, de repente ela não parece mais um exagero, né? Ela começa a soar como um resumo bem preciso de um governo violento e caótico. Pois é, um governo baseado em conflito e violência não costuma durar para sempre. E o de Pilatos não foi exceção. Tantas atitudes brutais tiveram, sim, consequências bem diretas e severas para ele. E o ato final, o erro que selou o destino dele, foi um massacre de samaritanos. Eles tinham se reunido no Monte Gerizim para um evento religioso e a reação de Pilatos foi tão desproporcional, tão violenta, que dessa vez não deu para ignorar. O que aconteceu foi o seguinte. Os líderes samaritanos foram reclamar diretamente para o superior de Pilatos, um cara chamado Vitélio, que era o governador da Síria. Vitélio ouviu a queixa, considerou a atitude de Pilatos inaceitável e o destituiu do cargo.
E mais, mandou ele de volta para Roma para se explicar diretamente com o imperador. Mas aí a história tem umas ironias. No meio da viagem de Pilatos para Roma, o imperador Tibério morreu. Com a morte do imperador, o caso dele provavelmente foi esquecido, engavetado, e ele simplesmente desaparece dos registros históricos. A carreira dele não terminou com glória, terminou com desgraça e silêncio. E esse é o ponto final da história dele. Depois de toda a brutalidade, de todo o poder exercido com mão de ferro, ele não ganhou nenhuma promoção, nenhuma aposentadoria gloriosa. O poder que ele tinha era passageiro, e no fim foi quebrado. E tudo isso faz a gente pensar, né? Quantas outras figuras históricas a gente conhece só pela lenda, pela fama, sem nunca parar para questionar qual era a realidade por trás do mito? E olha, essa análise não para por aqui. A história dos personagens envolvidos nesses eventos históricos continua. Para quem quiser se aprofundar, a análise sobre os outros juízes de Cristo está lá no canal Raízes do Sinai, no YouTube.